Olá, meu nome é Yasmin, eu sou do 8º ano D e eu e meus colegas Cauã e Gabriela fizemos um podcast com o tema Preconceito para o trabalho de português da professora Paula. Nesse podcast, nós entrevistamos 3 pessoas completamente diferentes, que foram a diretora, um dos coordenadores e a inspetora Simone, aqui da Escola Américo Marco Antônio. Neste trabalho, nós decidimos focar mais nas mulheres e no preconceito e na violência que elas sofrem hoje em dia, como o machismo. Fizemos diferentes perguntas sobre diferentes assuntos relacionados às mulheres, como o cabelo e até a diferença de salário. Também falamos um pouco sobre machismo e o que eles perguntamos o que eles achavam sobre o feminismo. E cada um dos entrevistados deram sua opinião sobre o que acham de cada coisa que nós perguntamos. Foi muito divertido e diferente gravar esse podcast pelo fato de ser um assunto fora do nosso cotidiano e um assunto que nós não conversamos muito no nosso dia a dia. Eu e meus colegas esperamos que você que está escutando isso goste e reflita sobre algumas perguntas que nós fizemos e o que você acha sobre as respostas dos entrevistados. É isso, fiquem com a entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o feminicídio e o orgulho feminino com a inspetora Simone Regina. Como começou a sua carreira? Como você conseguiu chegar até aqui? Alguém te apoiou? Com o trabalho que você teve? Como você conseguiu chegar aqui? Comecei a trabalhar na prefeitura como servente de limpeza. Nós éramos em 10 funcionárias, aí saiu o concurso do estado para agente de organização escolar. Nós éramos em 10, 9 fizemos a prova, só eu passei. Aí, depois de um tempo, eles me chamaram para o estado e eu comecei a trabalhar aqui na escola. Esse aqui, como inspetora, foi meu primeiro lugar. Eu entrei em 2013 e estou aqui até hoje. Já passaram muitos alunos, já muitos problemas, situações assim diversas, aluno enfrentando o professor, pais de aluno, todo esse processo que tem dentro da escola. E onde, primeiramente, sempre quem está na frente é o inspetor, porque o inspetor recebe todos na escola e aí a gente que vai liberando cada um para o seu setor, entendeu? Você já sofreu algum preconceito de lá até aqui, ou aqui na escola mesmo, por ser mulher, trabalhando na escola pública? Sim, já existiu alguns preconceitos a respeito de aluno não querer me respeitar porque eu sou mulher, porque eu só falo se for com o diretor porque é um homem, ou às vezes o pai de aluno, mas quem é você? Eu sou a inspetora, não, eu quero falar com o diretor. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, a mulher, ela pode ser uma delegada, ela pode ser uma promotora, ela pode ser uma diretora, independente do que o cargo que ela exerça, ela sempre vai ser diminuída por ser mulher, por ser considerado sexo frágil. Porém, muitas das situações difíceis, quem resolve são as mulheres. Porque a mulher, ela consegue conversar com os dois lados, numa discussão, ela consegue conversar tanto com os lados agressivos, com os lados que está sendo agredido e consegue contornar a situação. Muitas vezes numa briga, eu consigo dissolver a briga, consigo levar cada um para um lado e eles sempre me respeitam. Por quê? Porque eu sou a tia do corredor. Mas não porque lá fora eles olham para mim, a inspetora é mais uma. Não, porque eu imponho o meu respeito. Se não fosse por isso, eu seria considerada mais uma na multidão, vamos dizer assim. Se os alunos não me respeitassem, eu seria mais uma na multidão. Qual a sua opinião sobre o feminismo? O feminismo, para mim, é uma bandeira que a gente levanta para nos colocarmos num lugar de destaque, vamos dizer assim.
A mulher, ela sempre foi considerada a dona de casa, a mãe de família. A partir do momento que ela sai para trabalhar, para ajudar no sustento da casa, ela também levanta a bandeira da autoconfiança, do apoderamento. Por quê? O homem, ele nunca vai aceitar que a mulher sustente a casa. Existe um machismo, um preconceito de que quem coloca o alimento dentro de casa é o homem e a mulher, ela cria os filhos. Hoje em dia, qualquer problema que tem quando a mulher está trabalhando, mas se você estivesse tomando conta dos seus filhos, isso não estaria acontecendo. Só que nós estamos numa situação, estamos num patamar que, assim, a educação do filho é dos dois. É do homem e da mulher. Independente do sexo. Muitos pais acabam sendo mãe e muita mãe acaba sendo pai. Porque tem que fazer os dois lados, tem que fazer as duas situações. E sobre o machismo? Então, o machismo, né? Muitas vezes a mulher, ela trabalha fora, porém ela tem que justificar cada gasto dela. Ela tem que dar satisfação para o marido, o salário dela caiu, quanto que ela ganhou, o que ela gastou, no que ela comprou. Existe isso muito hoje em dia. O homem, ele ainda tenta controlar a mulher de certa forma. Claro, existem as suas exceções. Existe aquela que tem um livre-arbítrio, vamos dizer assim, ela pode sair, ela pode gastar, ela pode fazer o que quiser. Mas ainda existe na nossa realidade casos de que mulher, ela não pode usufruir do dinheiro dela. Ela trabalha, ela ajuda nas coisas da casa, porém ela tem que dar satisfação. Olha, eu preciso comprar um perfume. A partir do momento que ela trabalha, ela não tem que dar satisfação. Ela não tem que falar, eu preciso, não, o dinheiro é dela, ela trabalhou, ela pode pegar o dinheiro dela, ela pode ir lá comprar. Mas ainda hoje existe homens que tem que, a mulher, olha, eu preciso de uma calcinha, eu preciso de um perfume, aí sim ela vai poder comprar. Mas primeiro ela tem que dar satisfação para ele. Existe muito hoje em dia ainda. Mudando um pouquinho de assunto, o que a senhora acha sobre as mulheres trans usarem um banheiro feminino? Olha, eu acho que elas têm direito. Independente da sexualidade, temos que acabar com essa questão de ser homem ou mulher. Já que estamos brigando por uma bandeira de igualdade social, igualdade em tudo, temos os direitos de mesclar, vamos dizer assim. A mulher, ela pode usar o banheiro do homem numa necessidade. Ela vai se privar, vai passar, vai sofrer porque só tem o banheiro do homem? Não. A mesma coisa o homem trans. Ele tem o direito sim, porque ele ganhou o direito. A partir do momento que ele se assumiu, ele assumiu as responsabilidades, assumiu os deveres e assumiu também as vantagens. Qual a coisa mais absurda que você já ouviu de um homem ou de uma mulher em relação ao machismo? Sim, o machismo é uma coisa muito difícil, porque você vê no dia a dia, todo tempo você vê o machismo. A mulher muitas vezes ela é julgada por quê? Pela vestimenta dela. Se ela está de shortinho curto, ela está instigando o homem a tentar violentá-la. Se ela está com uma roupa mais decotada, a mulher é culpada porque está andando decotada. Se o homem, por outro lado, o homem pode andar sem camiseta, o homem pode andar de bermuda e tá tudo bem. É normal. Você tem filhos? Tenho 3 filhas. 3 meninas? 3 meninas. E você? 2 fazendo faculdade de Direito, que ganharam a bolsa pelo Enem 100%. E a terceira que está aqui no terceiro A. E você já viu ela sofrer algum preconceito ou você já presenciou? Sim, a minha filha mais velha, no ano passado, ela estava indo para a faculdade e um homem assediou ela dentro do ônibus. Aí ela me falou e no outro dia meu marido foi. Meu marido entrou no ônibus como um passageiro normal, ele passou e ela ficou. Aí o rapaz entrou no ônibus novamente. O rapaz entrou, aí ela se desesperou, ela começou a tremer. Aí meu marido grudou o rapaz, ele parou o ônibus e foi todo mundo para a delegacia. Aí o cara ficou preso. O que a senhora acha sobre mulheres ou meninas negras alisarem o cabelo para se encaixar no padrão? Eu fico triste, porque assim, eu acho que cada um tem que assumir a sua verdadeira identidade.
quando a mulher ela usa dessa artimanha, vamos dizer assim, ou desse refúgio para se colocar numa posição melhor, para ela, naquele momento é uma boa opção. Mas lá na frente ela vai sentir falta da realidade dela. Ela vai sentir falta do verdadeiro eu. Muitas vezes você alisa o cabelo ou você muda alguma coisa e você olha, você sente que não é a mesma pessoa. Por quê? Porque não é a aparência que você está tentando mudar. Você está tentando mudar o seu eu interior e isso não adianta. Primeiro você tem que trabalhar a sua autoconfiança, você tem que trabalhar a sua autonomia, sabe? Olha, eu não preciso alisar o cabelo, não preciso. Eu sou eu e todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, pronto e acabou. Agora, infelizmente, para determinadas situações, tem pessoas que se acham melhor assim. Eu fico triste. Eu, por mim, cada um tem o cabelo que quer, é enrolado, é crespo, é cacheado. Eu acho que cada um tem a sua identidade. E o cabelo, para a mulher, é a identidade dela. Se você pudesse, o que você mudaria no mundo? Eu tiraria a questão de homem e mulher. Eu deixaria todo mundo igual. Em tudo. Em força, em capacidade, em amor, em igualdade. Eu acho que é isso que eu tiraria. A palavra sexo. Não existe sexo masculino, nem existe sexo feminino. Todos são iguais. Qual conselho você daria para os adolescentes ou jovens que estão tentando mudar alguma coisa do corpo, como fazer tatuagens, piercings, para agradar outras pessoas, entendeu? Ou sofrem de baixa autoestima? Olha, o conselho que eu dou é se sinta amada, se ame, primeiramente. Porque a partir do momento que você se amar, que você parar e se olhar no espelho, você gostar de você, o resto não importa. Não importa o que fulano, porque você tem uma gordurinha aqui, porque você tem uma cicatriz aqui, não importa. Se você se sente feliz assim, fique, não mude pelos outros. Não mude. Porque o amor, se nós não nos amarmos primeiro, ninguém vai amar. Se eu não gostar de mim, do jeito que eu for, do jeito que eu sou agora, ninguém vai gostar. Porque se eu não gostar de mim, ninguém vai me enxergar da mesma forma. Por mais que eu sou chata, por mais que eu sou ranzinza, mas eu me amo, cara. Eu me sinto bem. Eu tenho 43 anos, porém eu olho no espelho e eu não me sinto com 43 anos. Eu me sinto muito jovem, assim, sabe? Mas por quê? Porque o meu espírito é jovem. Eu vivo no meio dos jovens, então eu tenho essa conectividade com vocês. E muitas das vezes quando acontece de aluno chegar pra mim, falar, tia, eu tô sofrendo, eu tô com depressão, eu preciso... A gente senta e conversa, porque muitas vezes o que está precisando é de um diálogo, é parar e ser ouvido. A partir do momento que você para e você conversa, você acha uma luz no fim do túnel e você não precisa mudar nada, você vai se encontrar, só isso. Hoje nós vamos entrevistar a Sandra Nishino, a vice-diretora da escola. Como você chegou até aqui? Tipo, você agora é vice-diretora, né? Mas antes, lá no começo, como você começou? Eu iniciei a minha carreira quando eu optei em fazer um curso de letras, né? Eu fui fazer um curso de letras para me especializar na área administrativa, porque eu queria ser secretária bilíngue. Nesse percurso, a empresa em que eu prestava serviço, ela teve um problema administrativo e eu segui a carreira alternativa para dar aulas de português. E de lá para cá eu não saí mais, é algo que eu gosto bastante, eu acabei me aperfeiçoando e fui indo. No início, há 30 anos atrás, eu era professora eventual, então eu entrava em salas, não tinha uma sala fixa. E a primeira discriminação que eu sofri, inclusive, foi nessa unidade escolar. Por quê? Quando eu vim para cá, eu era nova, eu tinha 28 anos de idade e o diretor que me atendeu na época, ele fez
era para atribuir as aulas para mim, e o diretor falou assim: não dê 20 aulas para ela, porque ela é pequena, inexperiente e ela não consegue fazer o trabalho. Isso me deixou bastante chateada, e aí uma vice-diretora da época falou assim: não, vamos fazer uma tentativa. E a tentativa foi feita, e eu estou nessa unidade escolar há 27 anos, né? Eu já fui convidada para trabalhar aqui anteriormente, tanto na coordenação quanto na vice-direção. Infelizmente, por questões particulares, eu não pude aceitar. E há 6 anos que eu recebi o convite do diretor que está na gestão, que é o diretor Marcos Neves, e ele me convidou para trabalhar na coordenação. E de lá para cá a gente vem tentando trazer um projeto, que é o projeto de conscientização e respeito das normas disciplinares e respeito aos alunos, né, que eles têm o direito de uma qualidade de ensino adequado, né? Esse é o nosso propósito. Então, a gente tenta fazer esse trabalho e eu me sinto bastante à vontade aqui na escola. É uma extensão da minha casa e eu tento fazer isso. Qual a coisa mais absurda que você já ouviu de um homem ou de uma mulher? Então, aqui na unidade, eu vou dar o exemplo da unidade escolar, né? Então, aqui na gestão, nesses últimos 6 anos que eu estou na gestão, você recebe inúmeros casos nesse sentido, né? Não só de meninos como meninas que uns ofendem o outro de acordo com a opção sexual, de acordo com a sua questão financeira. É uma falta de respeito muito grande, né? E acontece isso principalmente com as mulheres. Então a gente vê bastante isso. Meninos que vêm até a diretoria para reclamar ou para fazer algum tipo de insinuação em relação a isso. É bastante desagradável fazer essa conciliação, porque é um processo, né, familiar, é um processo educacional e que nem sempre a gente tem respaldo das pessoas da casa para nos ajudar nessa conscientização. Inclusive aqui na escola, eu não vou citar o nome para resguardar a integridade física da pessoa, mas eu conheço situações em que a esposa não pode sair de casa, ela é proibida, a porta fica fechada, os filhos ficam trancados, eles não têm liberdade de expressar seus sentimentos, não têm liberdade de ir e vir, e isso é muito complicado. Inclusive a pessoa tem medo de denunciar, e é isso que a gente não pode, a gente precisa dar o grito de liberdade. Chegou o momento da gente colocar que as mulheres também têm direito de fazer as coisas, né? O que você acha sobre as mulheres trans usarem o banheiro feminino? Então, na minha concepção, eu acho que o banheiro não deveria ser nominal. Não deveria ter banheiro para meninos e banheiro para meninas. Quando você vai em grandes eventos, quando você vai em lugares que tenham uma visão contemporânea, por exemplo, se você vai ao MASP, se você vai em outros locais desse tipo, os banheiros não são sinalizados nominalmente, eles são toaletes para quem quiser entrar. Então, eu acho que isso é uma questão educacional, tá? Então, você tem liberdade para usar qualquer banheiro. Eu acho que o banheiro deveria ser um banheiro só, com portas, né? Todos os banheiros com portas, e todos poderiam utilizar o banheiro que quisessem, independente da sua opção. Mas, infelizmente, nós viemos de uma sociedade que tem muitos preconceitos, tem toda uma concepção patriarcal que precisa ser trabalhado, e isso precisa vir de casa. Essas mudanças precisam acontecer e infelizmente elas não acontecem rapidamente. Isso vai ser um processo. Talvez daqui um século, porque isso não é um tempo curto, ou meio século, nós vamos conseguir ver isso com naturalidade, mas
para que todos tenham essa concepção, pais, alunos e professores, eu acho que vai levar um tempo longo para que aconteça. Mas, na minha opinião, todos poderiam usar banheiro. Eu acho que usar o toalete não precisa ter nominação, porque são necessidades fisiológicas, então não precisava ter, na minha concepção. Aqui na unidade escolar, eu sou vice-diretora, mas à tarde eu trabalho com construção civil, onde o local que tem construção civil, ele é voltado toda para a área masculina. Então, eu sou uma exceção à regra, um ambiente masculino onde eu trabalho. Então, quando eu vou até a obra, eu me deparo com pedreiros, carpinteiros, vidraceiros, mestre de obras, engenheiros, que é todo voltado para a área masculina. E quem vai fazer supervisão de obra, quem vai fazer cálculo de escoramento é uma mulher. Então é óbvio que quando você chega na obra, nem sempre você é bem recepcionado, entendeu? As pessoas te olham de uma forma diferente. Só que de acordo com a sua postura e o que você coloca para a pessoa, você mostra a confiança, que você também entende, que você também tem competência, e aí eles começam a te respeitar. E aí com isso você vai quebrando esses tabus. É bem legal. Então eu me sinto à vontade hoje porque eu já estou no ramo há 16 anos. O que você acha entre a diferença de salário entre o homem e a mulher? Eu sou totalmente contra isso, porque volto a repetir que a mulher ela desenvolve a tarefa intelectualmente como o homem. Então ela não tem que ter diferença de salário. Existem mulheres que têm cargos como qualquer outra pessoa. Eu acho que aí não tem quem é homem, quem é mulher. Tem o desenvolvimento do cargo. E se o desenvolvimento do cargo ele existe e é feito com eficácia, tem que ser pago da mesma forma. Então, não consigo entender por que ainda existe essa situação de discriminação. Se existe uma mulher que é diretora de uma escola, vamos supor, e existe um diretor de escola, os dois têm que ganhar do mesmo jeito. Se existe uma diretora de uma instituição financeira, ela é a mesma coisa que um diretor. Não é o gênero que define, e sim a sua capacidade de desenvolvimento. E qual a sua opinião sobre o feminismo? Eu acredito, que essa luta é uma luta que ela vem sendo trabalhada aos poucos e que precisa ter uma equiparação, de gênero, e as pessoas precisam respeitar, e essa luta nunca vai ser em vão. A gente precisa mostrar que as mulheres também são inteligentes, as mulheres também são competentes, elas precisam ser responsabilizadas também, elas precisam ter salários como os dos homens, porque elas exercem atividades como eles, elas precisam ser. Então eu acredito que precisa ter uma igualdade, para todas as pessoas. E o trabalho, esse protesto, essa situação, eu acho que a gente precisa acontecer para que haja esse respeito. Enquanto a gente não, se a gente continuar se calando, não gritar pelos nossos direitos, a gente não vai conseguir nada. Então, sou a favor sim, e o que eu posso no meu dia a dia, eu faço com exatidão. E sobre o machismo? Essa imposição machista de apontamentos, onde o homem diz o que pode, o que a mulher tem capacidade, só porque tem um porte físico diferente. Eu acredito sim na questão física, é óbvio que a questão física tem diferença mesmo.
Muitas vezes você não consegue carregar coisas muito pesadas, mas o grau intelectual, o caráter, a postura, o comportamento não tem diferença. Então não dá para o homem ficar apontando o que a mulher tem capacidade de fazer ou não. Não é ele que mede isso. Entendeu? São os atos da mulher, se ela tem capacidade. Toda mulher, ela consegue carregar uma criança, a natureza faz com que a gente carregue um filho, né? Que a gente gera uma criança, dá à luz a uma criança, educa uma criança para viver. Então, assim, não existe ato mais importante do que esse, e é feito por toda mulher, então não dá para fazer apontamento, nem o homem desmerecendo a mulher, nem a mulher desmerecendo o homem. Eu acredito na igualdade, então se esse ato de machismo acontece, com certeza eu me imponho, não aceito, sempre fui assim e vou continuar, e acredito que na modernidade a gente precisa lutar pelos nossos direitos e a mulher não deve se calar. Então, se você em casa é desrespeitada, se você no ônibus é desrespeitado, se há um machismo, se há um assédio, qualquer tipo de coisa que aconteça, ou uma violência, agressão física ou verbal, a gente não tem que se submeter a essa situação. Nós temos que dar um grito de liberdade e denunciar. E a senhora acha sobre meninas ou mulheres negras alisarem o cabelo para se encaixarem no padrão? Entre aspas. Eu acho que as mulheres que fazem isso, elas ainda não estão preparadas psicológicas para se aceitar. Eu sou o exemplo disso, porque o meu cabelo não é um cabelo liso, o meu cabelo é um cabelo cacheado. Já me perguntaram por que eu não alisei o meu cabelo. Mas eu aceito o meu cabelo, eu aceito como eu sou e eu gosto do meu cabelo. Eu não me vejo, eu não me aceito dentro desse parâmetro, desse modelo que foi colocado pela sociedade. Eu sou do meu jeito, eu tenho as minhas características e eu preciso me respeitar. A partir do momento que eu me aceito, que eu me respeito, as pessoas precisam me aceitar e me respeitar. Então eu não acredito nesse estereótipo de pessoa, em que eu tenho que seguir o padrão de beleza que é imposto pela sociedade. Se eu gosto do cabelo em que eu tenho, eu só vou alisá-lo se eu achar que devo, e não para seguir um padrão. Então, eu tenho cabelo cacheado, amo o meu cabelo cacheado, deixo ele armado, deixo bagunçado, porque eu gosto. E quando alguém vem me falar sobre este assunto, eu já exponho a minha opinião. Eu gosto, eu sou desse jeito, eu gosto, e a minha personalidade, a minha índole, meu caráter não tá no meu cabelo, né? Tá na minha postura. Você tem filhos? Tenho 3, desculpa. Tem alguma menina neles? Eu tenho 2 meninas e tenho um menino. E você já viu ele sofrendo discriminação ou preconceito, algum tipo disso? Sim, como os meus filhos, eu sou casada com um oriental e as minhas crianças todas, elas têm as características, né? Olho puxado, cabelo liso, então a gente já passou por alguns preconceitos. Por exemplo, quando eu saía com os meus filhos quando menor, todos eles são cabelos bem grandes, bem lisos, olhos bem puxados e o rosto muito característico do oriental. Eu não tenho característica, então eu sou morena com característica do Nordeste. Então, porque os meus pais, eu tenho meu pai que é potiguar e tenho minha mãe que é de Pernambuco, então eu tenho características de cor de pele, eu tenho cabelo cacheado, então quando nós saíamos, que nós estávamos em algum ambiente, muitas vezes eu fui perguntado na frente, parou aqui, ó. Aí, ó, continua gravando.
Quando eu fui perguntada, muitas vezes nós estávamos em parques, shoppings ou algum lugar e me perguntavam se eu era a babá das crianças, né? Se as crianças davam trabalho, porque eu tinha 3 crianças para cuidar. E como que era esse trabalho, cuidar de 3 crianças pequenas, como babá. E eu não era babá, eu era a mãe, entendeu? Só porque as características físicas eram diferentes. Então esse preconceito, ele existe e as pessoas não têm dimensão. Então eu sofri muito isso, mas sempre enfrentei as situações e expliquei que as pessoas casam, reproduzem filhos, cada qual com características diferentes e tem que ser respeitadas. E o seu marido, ele também já sofreu algum preconceito? O meu marido, ele é um pouco mais gordinho, né? Então, por conta disso, ele sofre alguns preconceitos sim, porque quando vai fazer alguma coisa, o pessoal fala assim, mas você vai aguentar fazer isso porque você é gordinho e etc, etc. Então, a gente precisa preparar a mente, tá? Psicologicamente você precisa se fortalecer para que você enfrente as situações. Lá em casa a gente tem uma conversa bem aberta entre a família para que um fortaleça o outro e enfrentar essas situações com mais tranquilidade. Qual conselho você daria para adolescentes, principalmente meninas que têm baixa autoestima ou pensam em mudar alguma coisa no corpo para agradar outras pessoas? Nesse período da adolescência para a juventude, como você está em formação, você acaba sendo um pouco mais influenciável. Eu acredito que você tem que buscar em alguém que você tenha confiança algumas referências, para que quando você tenha a atitude que você vá cometer o ato, você tenha certeza daquilo que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo. Os adolescentes têm o hábito de se tatuar, só que precisa entender a consequência disso, que é algo permanente. Então, se você vai fazer uma tatuagem, você precisa ter consciência de que isso ficará para sempre. Para que você retire isso do seu corpo, se faz necessário uma outra cirurgia para você fazer isso. Então, não é uma situação simples. Então, eu acho que você precisa realmente ter um referencial. Se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, procura uma pessoa em que você consiga conversar, que você consiga colocar suas ideias, para que quando você tenha aquela opinião formada, você não se arrependa posteriormente. Então, essa eu acho que é a situação. Não mude por mudar, não faça por fazer, faça por convicção. Então, se você tem convicção daquilo que você vai fazer, você não vai se arrepender e você não vai sofrer depois, ficar triste. Então, aí tudo bem. Mas para isso, busque alternativas de pessoas que você confie, busque opiniões. Eu acho que essa é a melhor situação para quem é jovem e ainda precisa de ajuda para formar a sua opinião. O que a senhora mudaria no mundo no geral? Eu acho que no mundo a única coisa que precisava ser mudada é o respeito. Eu acredito que a base de todos os conflitos, de todos os problemas, é a falta do respeito ao próximo. A partir do momento que você respeita a opção, que você respeita a situação, que você respeita o outro, independente da sua diversidade, você consegue conviver confortavelmente em qualquer ambiente. E o que está faltando hoje no universo é a falta de respeito para com os colegas, com os familiares, com as pessoas, e isso está causando muitos conflitos. Esse é a pior situação, na minha opinião, é a falta de respeito no dia a dia. Hoje nós vamos entrevistar o Ti, da coordenação pedagógica. Como a sua carreira começou? Qual foi o seu caminho inteiro até chegar aqui onde você está agora? Bom, a educação para mim foi uma tragédia quando eu era estudante. Então, eu pensava em parar de estudar. Eu não queria continuar estudando porque o ensino médio, principalmente, foi muito ruim para mim. Por questão de bullying, discriminação, etc, etc, etc. Então, a escola não era um lugar seguro. Eu queria sair da escola.
Aí eu fui pra rua, né, me formei, consegui terminar, e aí eu comecei a estudar por fora, outras coisas, assim, como a arte, a moda, e aí a música de uma forma mais distante, mas assim, bebendo muito da música, e nesse caminho a educação foi aparecendo. Inicialmente uma educação fora da escola, em outros espaços culturais, etc, etc. E depois a educação formal, em escola básica, apareceu no meio do caminho. E aí eu falei, ok, pode ser uma possibilidade de potencializar o que eu fazia fora, né? Que era menor, um alcance menor, com pouco recurso, né? Então eu fui fazer uma graduação em História, que é a minha formação acadêmica, né? E lá na formação era voltada para a sala de aula, né? Para trabalhar em sala de aula. Aí eu falei, uau, pode ser mesmo um caminho, assim. E eu vim, e foi traumático de novo, porque é isso, né? A gente vê na faculdade uma ideia de educação que tem problema, mas não é o problema que a gente vivencia no dia a dia. E foi um processo até entender que era um lugar para mim também, assim, sabe? Fui para outra escola, que a adaptação foi mais lenta, e quando eu venho para cá, concurso público e etc., aí falei, ok, então aqui eu consigo desenvolver um trabalho, e aí comecei. Não tinha referência, porque, enfim, eu sou uma pessoa diferente, dissidente, que a gente chama, né? Então tenho a normatividade, eu escapo dessa normatividade. Então não tinha referencial, não tinha representatividade. Então, assim, foi sendo construída com a experiência. Está em processo. Né? Então é algo que está sendo vivido ainda e é muito recente, se a gente for pensar. Por exemplo, não tem ninguém que eu olhe... É claro que tem pessoas que me inspiram, mas em diferentes lugares, assim, né? Agora, com essas diferenças que eu carrego também no meu corpo, aí é um grupo muito pequeno ainda que está chegando agora para conseguir trabalhar. Mas a gente está chegando. Você já sofreu discriminação em algum lugar ou preconceito? Preconceito e discriminação, como eu tinha falado antes, né? A própria escola, ela foi um espaço desse, né? Que me fez pensar em parar de estudar, que afetou meu psicológico, meu emocional, minha autoestima. Então a escola, ela foi um espaço violento para mim. E aí, além da escola, qualquer outro espaço. Então, minha família também não sabia lidar, na verdade, com as diferenças que eu tenho, né? Foi um processo também bem lento para poderem entender. Trabalho muito forte. Seja da recusa da vaga ou situações quando você está trabalhando de ter uma discriminação também. Porque quando se é uma pessoa diferente do que se espera, do que vendem, do que forçam, a expectativa é que a gente fracasse, que a gente seja algo ruim, né? Então é essa a expectativa que tem sobre a gente, assim. Falo a gente porque, né, eu não estou só nessa questão aí. Aqui nessa escola tem coisas sutis que acontecem, mas que são violências também. Tem algumas coisas explícitas, então, por exemplo, às vezes estou andando e tem alguém que remenda, que copia o que eu estou fazendo para poder mostrar quem se incomodou com o meu corpo, né? Mas a maioria das vezes agora, nessa condição que eu estou, né? Coordenação pedagógica ou na sala de aula enquanto, né, docente, a coisa ela é mais, assim, camuflada, né? Então, as pessoas falam entre si e depois chega para mim, assim. E que são formas de violência também, né? Então a discriminação, quando você é uma pessoa diferente, ela faz parte do cotidiano da vida, assim. Eu sei que vai me acompanhar até o meu último dia de vida e a gente vai criando mecanismos para poder passar por isso sem sofrer tanto. Acho que a ideia é essa, assim. E ajudando pessoas que também estão trilhando seus caminhos aí para fazer o mesmo. Qual a sua opinião sobre o feminismo? O feminismo é um horror. Aquelas, mentira. Já pensou? Não, gente, feminismo é uma potência de vida, né? Que trata, obviamente, da questão das mulheres, mas afeta o mundo. E beneficia o mundo, não só as mulheres. Principalmente elas, mas não só elas, né? É um movimento político, estético, cultural, muito importante,
graças ao feminismo, a gente tem vivido várias conquistas para as mulheres ao longo da história. Se a gente pensa no Brasil, as mulheres não podiam no passado estudar, como vocês estão fazendo aqui agora, né? Alguns países hoje, infelizmente, ainda as mulheres não podem estudar. Então, assim, o feminismo avançou, mas tem que avançar ainda muito mais. As mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, então não podiam dirigir. E o feminismo, ele trouxe conquistas. A gente costuma dizer que, é claro que não é meu lugar de fala, porque eu não me entendo enquanto uma mulher, sou uma pessoa não binária, né? Que não é nenhuma coisa nem outra. Mas, como eu falei, o feminismo também me ajuda a pensar o mundo e beneficia, né, traz benefícios para a minha experiência também aqui. E a gente costuma falar que não é feminismo no singular, que é no plural, porque são vários feminismos, né? Então, tem o feminismo da mulher branca, da mulher preta, da mulher indígena, da mulher com deficiência, da mulher trans, e são plurais, né? Que cada um desses feminismos aí trazem contribuições muito importantes, né? Porque antes, quando a gente começa a pensar o feminismo, era uma única coisa. E aí não contemplava todas as diferenças das mulheres que a gente tem, né? Mas o resumo é esse, assim, é um movimento muito, muito importante para que a gente tenha avançado enquanto sociedade, né? Precisa avançar muito mais, é claro, mas a gente já conseguiu dar passos muito importantes. A gente teve uma primeira presidenta nesse país, né? Numa história de democracia muito pequena, mas a primeira, né? Ainda hoje a mulher ganha muito menos que o homem, então, sabe? Então são pautas que o feminismo leva adiante, que precisa ter mais força no sentido de apoio da sociedade, né? Ainda tem-se uma ideia que o feminismo ele é o contrário do machismo e não é isso, né? O feminismo é essa potência de vida mesmo, que pensa, são as mulheres pensando pelas mulheres, né? Querendo igualdade, justiça e a diferença, né? Isso a gente não tem nem que questionar, né? A gente tem que apoiar para que ele cresça, se fortaleça e consiga se espalhar cada vez mais. E o machismo? E o machismo? Pode continuar? O machismo é uma estrutura, né, social muito antiga. A gente costuma brincar, tão antiga quanto andar para frente, né? E que, enfim, né, enquanto uma estrutura ele está presente em todos os espaços, né? Em todos os lugares do mundo, coloca o homem como o topo da cadeia, né? E nesse sentido ele pode fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, porque é ele que manda nessa lógica. E é uma lógica que desumaniza pessoas, né? Então, qualquer pessoa que não seja o homem sofre processos de violência. E o machismo prejudica inclusive os próprios homens, né? Então, por exemplo, quando um menino ele aprende em casa que ele não pode demonstrar sentimentos, que ele não pode chorar, que ele não pode demonstrar afeto, porque isso é perder né, o ser homem, né? Ele está perdendo a masculinidade quando ele demonstra afeto, compaixão, ele está sofrendo, porque ele vai entrar num ciclo de sofrimento, né? Então perceba, enquanto o feminismo liberta, né, e como eu falei antes, uma coisa não é o oposto da outra, né? Mas o feminismo, enquanto esse movimento de vida que liberta as mulheres, o machismo, ele prejudica não só as mulheres, mas ele prejudica a sociedade de avançar enquanto um todo, né? É ainda muito presente, ele ainda como eu posso dizer, alguns homens ainda fazem uma manutenção para que ele não acabe, e é um problema, né? É um problema histórico, que precisa ter um trabalho de educação, de sensibilização para que ele seja minimizado. Se a gente tem hoje um problema hediondo no país, que é a violência contra a mulher, né, o feminicídio, o berço disso é no sexismo machista. E aí acho que a gente, né, já sabe o tamanho do problema que a gente tem. Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre o preconceito geral? Bom, a gente pode pensar geral, mas eu vou focar, né, na discussão que a gente está promovendo aqui para pensar a mulher, né? E pensar a diferença também aí.
A gente vê ainda a culpabilização da vítima, né? Então vamos pensar aí quando a mulher, por exemplo, ela sofre um abuso sexual, um estupro, um assédio, né? A primeira coisa que se tenta fazer é culpar a mulher que sofreu a violência, né? Dentro dessa estrutura que a gente tem construído aí. Então, Uma mulher trans, botar a culpa nela. exatamente, né? Então assim, ela foi estuprada porque ela provocou, porque a roupa dela era curta. Isso é um absurdo, né? Porque as pesquisas apontam que as mulheres elas são estupradas independente da roupa, da faixa etária, inclusive. E enfim, estado mental até, porque a gente tem relatos de mulheres que são estupradas, abusadas sexualmente em hospitais em coma. Freiras, né? Então, assim, não é a roupa. O problema, ele está colocado nessa estrutura sexista, machista, que coloca a mulher como coisa ainda, né? E é uma pena, é uma tristeza que a gente tenta, que a gente escuta muito ainda falas que não param para pensar, assim, né? Que culpa a mulher por uma violência histórica que sofre, né? Pensando, como você mencionou, as mulheres trans e travestis, a gente ouve muito também, assim, né? Mas elas são assim, estão na prostituição porque querem, porque gostam, né? É pra aprender a ser homem. E assim, não, né? Essas pessoas, essas mulheres, essas travestis, elas estão na prostituição porque falta oportunidade, falta o olhar ainda de entendê-las como pessoas, como seres humanos, né? Então, é o único grupo que a gente tem conhecimento que 90% da população está na prostituição. Não tem histórico de nenhuma outra população que 90% vai para a prostituição. Então, o que a gente pensa? Não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao mercado de trabalho. Normalmente são expulsas pela família, pela própria família da casa. Quando não, são mortas dentro da casa pela própria família. Chega nos 30. Isso é muito, muito forte, né? A expectativa de vida é muito baixa, então assim, é um grupo muito marginalizado, né? E que é colocado para a rua, literalmente, né? E a única forma de sobrevivência e subsistência é a prostituição. E aí a gente ouve umas coisas assim, tipo, que tenta também justificar isso como se fosse um processo natural, né? Como se o único caminho possível para essas pessoas fossem esse, não é. Você pode assustar as pessoas, não se libertarem. Sim, a gente precisa sensibilizar e humanizar, né? Eu acho que tanto quando a gente pensa as mulheres cisgêneros, né? Que sofrem também uma série de violências, negação de direitos, as mulheres trans travestis estão ainda muito abaixo, né? Porque elas não são vistas nem enquanto gente ainda. É difícil, né? Quando a gente não consegue nem olhar a pessoa como ser humano, assim. Como que a gente dialoga? Né? Não tem diálogo, porque você às vezes trata menos que um animal, né? Então é bem difícil, é bem delicado. E o que mais dói é isso, né? Porque a gente sabe disso tudo e ainda ouve absurdos, assim. Você fala, poxa, o que mais que a gente precisa fazer? Quantas pessoas mais precisam morrer? Porque não adianta também a gente ver os crimes absurdos que acontecem e, enfim, a gente, ok, que horror que aconteceu isso, mas depois a gente não faz nada para mudar. Então acho que conversas assim como a gente está tendo agora são importantes. Tem um alcance pequeno, mas é um alcance e que a gente precisa cuidar com carinho também. O que a gente está falando aqui não é nada demais. A gente só queria que as pessoas fossem enxergadas como pessoas, como seres humanos e tivessem o direito à vida. É isso. O que você acha sobre mulheres trans ou qualquer pessoa transexual usar o banheiro público, que muitas pessoas criticam ainda? Acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é outra. Por que as pessoas, ainda hoje, 2022, não têm acesso ao banheiro? Né? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer, assim. Por quê? Porque, assim, a gente tem... Eu sou da história, né? Então, a gente tem vários relatos, assim, na história humana, de pessoas que tiveram o acesso ao banheiro enquanto um direito humano básico, né? Necessidade fisiológica negada, assim. Teve um momento na história, nos Estados Unidos, né,
que teve algo chamado segregação racial. Era uma divisão mesmo entre pessoas brancas e pessoas negras, né? Inclusive o banheiro. Então, por exemplo, um banheiro público, tinha o banheiro público para as pessoas normais, brancas, e um banheiro pequeno, sempre reservado para as pessoas negras. Tem um episódio muito marcante que está até num filme que eu gosto sempre de passar para estudantes, que é Estrelas Além do Tempo, né? Filme incrível, assim, que conta a história de 3 matemáticas, né, negras, nesse momento da história nos Estados Unidos, trabalhando na NASA. A NASA, gente, é um lugar que tem, assim, as pessoas mais inteligentes do mundo trabalham na NASA. E a gente está falando que a NASA negava o acesso ao banheiro para pessoas negras. Né? A gente coloca isso para o tempo presente, as pessoas trans e travestis que estão na mesma disputa, né? Então, o banheiro para as pessoas negras na NASA utilizar é sempre distante do ambiente de trabalho que elas tinham, né? E aí é surreal que isso aconteça. Hoje o banheiro ele é um lugar de negação de direitos, de humanidade também. Eu acho que, por exemplo, se a gente pensa no banheiro da nossa casa, nosso banheiro de casa, qualquer pessoa, independente do gênero, usa, né? É um lugar reservado que as pessoas vão para fazer necessidades, assim. Os espaços públicos eles precisam se adaptar para isso também. Então eu percebo que alguns lugares já estão se adaptando, museus, bibliotecas públicas, cinemas, teatros já estão se adaptando, porque é isso, tem um espaço coletivo. Quando a gente fala de banheiro público para qualquer pessoa, é isso. É um espaço coletivo que lavatório, espelho, né? E aí esse é coletivo, porque a ideia é só lavar a mão e olhar no espelho. Para necessidade fisiológica, cabines fechadas. E é isso, ponto. Não é que, quando a gente fala de banheiro acessível, não é que todo mundo vai usar aberto, né? Num auê, sem regras, não é isso. E as experiências mostram que funciona. Então, vou dar um exemplo bem clássico, assim, o MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é lá na Avenida Paulista, um espaço incrível. Os banheiros são acessíveis para as pessoas, independente do gênero, com deficiência ou sem deficiência. Qualquer pessoa pode usar o banheiro, entende? É disso. Tem uma coisa que se chama desenho universal. Desenhar espaços para que as pessoas utilizem, independente dos seus corpos. Então, quando a gente olha para um banheiro, por exemplo, tem que pensar, mas uma pessoa com deficiência conseguiria usar? Uma pessoa gorda conseguiria acessar? Uma pessoa trans, travesti, conseguiria acessar? Se consegue, é acessível e tem um desenho universal. Se não consegue, esse banheiro ele é excludente. Ponto. E a gente está vivendo num paradigma novo que as pessoas têm que incluir, tem que tornar acessível, e o banheiro entra nessa discussão também. É um processo de reeducar o que a gente vive, né? E precisa passar por esse processo, né? Não é fácil, não é de um dia para o outro, mas a gente já está vivendo isso. Queiram ou não, gostem ou não, a gente já está vivendo isso. Quanto tempo você trabalha aqui? Eu estou aqui trabalhando há 5 anos, mas eu estudei aqui da primeira série na época até o terceiro colegial, que é como terceiro do ensino médio. Então, a minha formação básica aconteceu aqui. Você está nessa escola há 5 anos, não tá? Você já presenciou, viu algum preconceito? Ou pelo menos viu algum transexual ou LGBT sendo julgado pelo jeito de ser? Vamos lá. A escola, ela faz parte da sociedade, e na sociedade a gente tem essas violências todas colocadas, né? São estruturas, né? Estão presentes. Então, a nossa escola também tem, infelizmente, a reprodução dessas violências todas aí, né? Como eu falei para vocês, na minha experiência pessoal, eu recebo isso de uma forma blindada agora. Quando eu era estudante, não. Era direta, né? Agora, nessa posição que eu estou, é blindada. No entanto, até vou fazer o merchan do Coletivo Erar Mais, por conta do trabalho com o coletivo, que é formado por estudantes, principalmente, aí chega as denúncias, os desabafos, e essas violências todas
elas estão presentes no cotidiano, né? Então a LGBTfobia, a gordofobia, o sexismo, o machismo, né? O capacitismo, está presente, né? Como não poderia deixar de ser, infelizmente, porque é isso, como eu falei antes, aqui está ligado com o restante do mundo, né? Não imagino que isso vá acabar e vai mudar assim, né? É um processo. Então, o que a gente consegue fazer? É um processo frequente e constante, educativo, que alcança, eu tenho consciência disso, micro partes, assim, então não é algo que, por exemplo, afeta a escola inteira, né? São grupos pequenos que a gente consegue alcançar, mas que mesmo ainda assim é muito importante, né? Se você conseguir alcançar 2 pessoas que vão parar para repensar o seu comportamento, vão parar para repensar os seus preconceitos, né? A gente já ganhou muito, já avançou. São 2 pessoas a menos reproduzindo violências, né? E no coletivo é muito comum a gente ouvir isso também, que as pessoas elas chegam reproduzindo muitas violências. Então, por exemplo, acho que é o clichê, assim, a LGBTfobia, a gordofobia, o racismo também, mas com menos força, né? Até porque a nossa comunidade ela tem uma grande parcela de pessoas negras, né? Então a LGBTfobia ela é bem forte, a gordofobia é bem forte, e a partir do momento que você começa a entrar em contato com essas discussões que são educativas, você fala, opa, por que eu estou falando isso? Por que eu dou risada disso? Por que eu trato a minha amiga assim? Por que eu não falo nada com isso que está acontecendo? E aí começa a mudar a chavinha. Você começa a olhar o mundo de outra maneira, né? E é um processo. Então, eu gostaria, claro, né, de ter uma experiência aqui que falasse, imagina, isso não acontece nessa escola, mas eu estaria mentindo para vocês. Isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer na faculdade. Hoje eu estou na pós-graduação, né? Eu faço mestrado hoje e está presente, né? Eu participo de um coletivo no mestrado. Enfim, é considerada uma das melhores universidades do mundo, né? Que é a USP, que é a Bambambam. E a USP tem muito preconceito, tem muita discriminação. Eu participo de um coletivo lá, que é um grupo de pesquisa, focado em criar mapeamentos e políticas públicas, estratégias de combate à transfobia, por exemplo. Porque é isso, as pessoas trans e travestis na USP hoje sofrem discriminação. Então, nesse coletivo, a gente consegue mapear e oferecer a ideia, né, que a gente está construindo, oferecer algum tipo de suporte e ajuda. Percebe? Então, é um problema que está enraizado e a gente precisa enfrentar com sensibilidade aquilo que eu falei antes, humanizar seres humanos, ponto. É isso que a gente precisa fazer, sem mais, nem menos. O que você acha sobre meninas, mulheres negras alisarem o cabelo para se encaixarem no padrão ou agradar alguém? Gente, assim, eu não tenho que achar nada, porque eu sou uma pessoa branca, então eu tenho que ficar bem quietinha ouvindo e aprendendo com as pessoas negras, né? Se elas querem trançar o cabelo, alisar, colocar aplique, ficar careca, são com elas, são com eles, né? E tá tudo bem. Em relação aos padrões impostos, eu acho que afeta não só as pessoas negras, né? A gente tem o padrão ainda hoje, né? Imposto como normal, como aceito, como bonito, é o padrão branco, né? Então a ideia de um corpo magro, sem deficiência, branco, se possível com cabelo louro, com os olhos claros, né? Enfim, é esse padrão que é aceito. E esse padrão não afeta só meninas negras, né? Afeta inclusive as pessoas brancas, porque às vezes não consegue chegar nesse padrão, né? Para a maioria das pessoas é um padrão que é uma farsa, uma grande farsa, porque se baseia em Photoshop, filtro de Instagram, de rede social. Então é um problema, né? Então, enquanto pessoa branca, em relação às pessoas negras em si, eu me silencio para poder aprender. Em relação aos padrões, enquanto
enfim, docente, ativista de direitos humanos, me cabe a contestá-los, a repudiá-los e a desconstruí-los. Enquanto uma pessoa esquisita, que é como eu me entendo, eu quero destruir os padrões inteiros, assim, né? A minha vida tem sido em cima disso. Pegar os padrões e falar, ops, isso não serve pra mim, e tá tudo bem. E é isso. Se você pudesse, o que você mudaria no mundo? Se eu pudesse, o que eu mudaria no mundo? É o que eu faço. Eu me mudo o tempo inteiro. Eu me modifico o tempo inteiro. Eu me transformo o tempo inteiro. As pessoas acham que é uma modificação que acontece só no meu corpo, com piercings, alargadores, tatuagens, etc, etc, etc. E não, né? É uma transformação que ela está acompanhada dentro e fora. É uma relação. Espiritual. Também. Eu tenho tatuado na minha cara transformar, né? Então, não é transformar ninguém que não seja a mim. Tem o Gandhi, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? Que foi um indiano, enfim, também um ativista, e ele falava, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Acho que é isso, pra mim é isso. Se eu quero que as coisas melhorem, e eu espero que elas melhorem, e eu trabalho para que elas melhorem, eu começo por mim. E dá muito trabalho. Então, querer me mexer com as outras pessoas é demais, né? Eu acho que enquanto docente eu tenho um papel, obviamente, de colaborar com a formação, e eu brinco com a deformação das pessoas, porque a ideia é de sair da caixa, né? Não quero formar ninguém, eu quero desformar, quero tirar da caixinha. Mas que tem uma limitação intencional. A minha, né, eu não quero mudar ninguém, a cabeça de ninguém, transformar ninguém, eu faço isso comigo. Porque eu tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para desconstruir, muita coisa para aprender, e eu sei que conforme eu vou fazendo esse processo, eu vou melhorando esse entorno aí para poder, enfim, tá ligado com as outras mudanças que vão acontecendo no mundo. Que conselho você daria para os adolescentes ou jovens que têm problemas de baixa autoestima e querem mudar alguma coisa do corpo para agradar alguém, ou até mesmo sofrem preconceito? Ou que estão com dificuldades de se aceitarem por causa da família ou por causa da sociedade mesmo, que criticam ou falam que isso não é o certo? Essa pergunta, ela pede muita responsabilidade, né? Acho que a primeira coisa, como eu já falei também algumas vezes, né? Eu já estive desse lado, né? Enquanto adolescente, da pessoa que não cabe, da pessoa que é apontada, da pessoa que é discriminada. Então eu sei da minha experiência o peso que é carregar isso, né? E para essas pessoas, o que eu posso dizer melhora, pode melhorar, né? Se a gente continua, as coisas podem melhorar. Procure rede de apoio de pessoas que você goste, que faz sentido para você, e segue o caminho, assim. Você vai construindo uma família que não é, às vezes, de sangue, mas que é muito importante para que você consiga continuar. Ser uma pessoa estranha, esquisita, fora da... não da casinha, mas fora do padrão que é imposto, né? Não é problema nenhum, né? Acho que a gente tem que quebrar essa ideia também que todo mundo é igual. Ninguém é igual a ninguém, é todo mundo diferente, e que bom que todo mundo é diferente. Então, contribua com o mundo com a sua diferença, explore a potência da sua vida, não se julgue tanto, não se culpe tanto. Algumas coisas a gente ouve, filtra, nem tudo serve pra gente, descarta muita coisa, agrega pessoas que te fazem bem, agregue afeto na sua vida, e é isso. Eu acho que a vida ela passa rápido demais, e a gente precisa estar com pessoas que vão potencializar a nossa experiência. A gente precisa potencializar a nossa experiência nesse mundo, nessa vida, que é o que a gente conhece, né? E infelizmente às vezes tem pessoas que vão chegando pertinho assim, vão roubando a nossa potência, a nossa energia.
E aí a gente precisa também saber afastar, saber dizer não, né? E é um processo de amadurecimento. Eu queria, para finalizar, assim, dizer que a cabeça que eu tenho agora, né? Com 40 anos, não é a cabeça que eu tinha lá na adolescência, né? E esse é lindo, é o processo de aprender, né? Eu reproduzi um monte de porcaria, assim, que eu tinha aprendido em casa, na rua, na escola, de preconceito, de discriminação ou de isenção, né? Que aquilo, você vê a coisa acontecendo e não faz nada. A gente aprende isso, né? Não fala nada não se mete, porque isso não tem que se meter. Quando uma pessoa está fazendo um comentário ofensivo com alguém, né? Você tem que falar, opa, isso está errado. Né? Quando é uma piada, não tem que dar risada. Então, eu acho que esse é um processo. E é um processo que leva tempo. Então, às vezes eu converso com umas pessoas, elas falam assim, nossa, mas você é uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Não, é muita porrada na cabeça para aprender a ser gente, né? É muita calar a boca para poder escutar o que as pessoas estão falando, assim. Esse é o caminho, né? Então é isso, filtra, descarta e carrega com você aquilo que vai te potencializar enquanto ser humano. A vida é curta, então desfruta da jornada enquanto é possível. Acho que é isso.